E aí pessoal, beleza? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês sobre Flutter. Vai ser um vídeo bem rápido e eu vou seguir um passo a passo aqui que eu acho que qualquer iniciante vai conseguir entender, tá? No último vídeo nós fizemos um pequeno Hello World, né, para a gente ver como é que funciona ali, startar uma pequena aplicação com Flutter. E a minha ideia nesse segundo vídeo é falar sobre botões, né? Que é também um recurso bem simples que qualquer biblioteca, framework de componentes, normalmente vai ter ali, né, para utilização. É um elemento muito utilizado em qualquer tipo de projeto. Então, para aqueles que estão começando em Flutter, eu vou mostrar aqui como é que a gente trabalha com botões, tá? E eu vou seguir um passo a passo bem simples, para que você até consiga fazer aí por conta própria, mesmo você que nunca viu Flutter na vida, tá bom? Resumindo, eu criei um projeto Flutter. Para você criar um projeto Flutter, depois que o ambiente está preparado, basta você escrever Flutter Create, e aí você bota o nome do seu projeto, tá? O importante no Flutter é você saber que você não pode criar projetos com esse padrão, com hífen. Você precisa usar um underline, porque senão ele não vai deixar você criar o projeto, né? Ele mantém esse padrão, beleza? Então eu criei aqui um projeto, abri, e ele sempre vai criar o projeto com esse esqueletinho exemplo aqui, que normalmente eu excluo. E eu mesmo vou criar a minha estrutura aqui do componente, tá bom? Então, aqui, normalmente a gente cria uma aplicação com stateless widget. Eu posso botar aqui my app. Eu poderia botar aqui só app ou outro nome. Esse aqui tanto faz, né, pra gente. O importante é que ele vai executar quando ele der run app e vai subir nossa aplicação a partir desse. Esse é o start. Tudo aqui no Flutter praticamente é widget, né? A gente tem, como nós falamos da última vez, a gente tem o stateless widget e o stateful widget. Então, a ideia é que esse primeiro widget ele vai puxar o resto da aplicação. Então, nesse caso aqui, eu posso usar um outro widget chamado Material App, que ele, da última vez eu não falei sobre isso, não expliquei mais, mas ele tem várias definições estruturais para o nosso aplicativo. Por exemplo, se eu botar aqui Home, ele vai permitir que eu coloque qual é vamos supor, a primeira tela que ele vai carregar, qual é o widget que ele vai montar. Então ele seria a primeira tela. Outro recurso que ele tem, na realidade tem vários, ele tem recurso de rotas, ele tem recurso de tema, então eu posso chegar aqui e configurar todo o nosso tema aqui. Isso aqui é um recurso bem interessante que já vem embutido no Flutter. A maioria desses recursos que você vai ver aqui carregando, essas classes e tudo, tá dentro do material.dart, que já vem no Flutter. Então, para a gente começar, eu vou criar aqui só uma telinha básica, né? Stateful. Quando a gente cria páginas, é muito comum a gente usar o stateful. Tá bom? Então, um padrão que eu achei curioso no Flutter é que às vezes o pessoal costuma muito utilizar esse padrão home page. Eu acho um pouco estranho no contexto de aplicativos usar o termo page. Às vezes eu até uso aqui alguns exemplos porque estudando a galera usa muito esse conceito, mas isso é só um padrãozinho, certo? Se eu quiser chamar de screen, também vai funcionar, não tem nenhum problema, vai do seu gosto, tá? Então eu vou criar aqui home e vou botar aqui a nossa primeira tela. Uma coisa interessante no Dart é que quando eu faço isso aqui, automaticamente eu já estou passando uma instância. Eu não preciso usar, como em muitas outras linguagens, a palavra reservada new. Se eu não me engano, tá? Eu não sei muito sobre Dart ainda, mas se eu não me engano, nas versões anteriores você usava new. E nas versões mais recentes você não precisa mais utilizar. Tá? Não sei se isso é do Flutter
ou se foi uma mudança do Dart. Eu acho que é do Dart, tá bom? Me corrijam aí se eu estiver errado, coloque nos comentários se você tem um pouco mais de experiência, que a gente já compartilha conhecimento. Então, olha só, eu defini aqui um widget stateful, e o widget stateful ele sempre tem essas duas partes. Ele tem esse primeiro, que ele vai criar como se fosse um estado, né? Dessa parte eu não me aprofundei muito bem, mas ele vai criar um estado a partir dessa. E à medida que algumas propriedades e algumas coisas atualizam alguns estados aqui internamente, esse build ele sempre vai ficar reconstruindo a nossa tela. Então, depois a gente vê mais sobre essa parte de estados, tá bom? Atualização de estados. É até similar lá com o React, né? Para quem React Native, para quem já vem do React. Então, vamos lá. Eu criei a estrutura inicial da aplicação. Criei aqui a nossa primeira página. A gente tem outro recurso, outro widget chamado Scaffold. O Scaffold, ele também tem seus recursos que a gente já pode ali utilizar, por exemplo, o Body. O Body ele vai receber um widget filho que ele vai renderizar. Eu vou usar o text só para imprimir na tela alguma coisa. Eu vou escrever aqui apenas hello world. Vamos executar agora o nosso aplicativo para ver o que já aparece ali para a gente. Então, olha só, o nosso aplicativo carregou, tá? E observe que o Hello World foi parar bem aqui em cima, né? Bem aqui em cima. Para a gente resolver o fato dele passar aqui dessa barra superior, a gente pode englobar o Scaffold dentro de um Safe Area, certo? Então, basta escrever aqui, ó, Safe Area. O Safe Area ele tem um child e eu vou colocar aqui, ó, vírgula no final, e observa que ele resolveu agora a parte aqui em cima que ficou sobrando. Só que aí ele jogou uma tarja branca, preta em cima, pode ser que não tenha ficado legal. Vamos reestruturar ele, né? Em vez de jogar acima do Scaffold, eu vou jogar dentro do Body. Vamos ver se fica melhor. Safe Area, ele tem um child e eu vou jogar aqui, tá? Observe que agora o Hello World ele não ficou mais passando dessa área aqui, beleza? Vou mostrar para vocês como é que funciona o esquema de indentação aqui do Flutter, beleza? Eu vou tirar essa vírgula aqui do final, vou tirar daqui e observa, eu estou apenas passando parâmetro por dentro de parâmetro. Não se preocupe que assim, quando você passa a fazer a componentização, organizar tudo direitinho, isso aqui não vai ficar feio não, tá? E você consegue organizar, otimizar, deixar bem legal o layout. Só que o Flutter ele mantém um padrão que quando eu uso a vírgula aqui no final, ele consegue fazer essa organizada pra gente que deixa ele bem melhor, você vendo o que está dentro do que, ele coloca automaticamente esses comentários aqui de fechamento e aí você entende melhor a estrutura, tá? Então olha só, a gente tem aqui o Hello World, né? Até vou fazer uma brincadeirinha mais simples aqui, vou fazer uma estilização, né? A gente passa aqui um text style e aí quando você cria aqui um text style, ele vai dar aqui algumas opções. Vamos ver se a gente tem aqui o font size. Pronto, font size eu vou botar aqui, ó, 40, vírgula no final. Observa que ele sempre vai organizando à medida que eu vou usando essas vírgulas no final. Esses risquinhos aqui que você está vendo é porque eles sugerem alguns casos que a gente utilize o const, porque normalmente aquela partezinha não tem nada que vai mudar, só que você tem que ter cuidado com o const. Quando a gente for começar a trabalhar aqui com estados e as coisas forem mudar, as informações, a gente não pode usar o const, tá? E o const, depois estudando melhor como é que funciona o const, o final, aqui no Dart, você vai perceber que eles têm um papel importante
Na hora que essas coisas vão ser buildadas ou na otimização do seu aplicativo, essas coisas fazem bastante diferença, tá? Vamos ver se a gente consegue alterar outra coisa aqui, o font weight, né? Que seria, se eu quisesse deixar a fonte mais escura, olha que interessante, né? Outra coisa, vamos ver se a gente altera a cor. Aí o Dart também, o Flutter, ele já traz aqui uma paleta de cores. Vamos botar aqui azul. Olha só. Então, vocês já estão vendo aí como é que a gente dá uma formatada. Eu preciso colocar isso aqui? Não, eu poderia criar aqui um outro arquivo chamado constants.dart, jogar essa minha definição para cá, por exemplo, text style, e passaria aqui para ele. Eu tenho que importar a lib, isso aqui do material, certo? Vamos botar agora aqui um var. Pronto, criamos agora o nosso estilo. Quando eu uso o var, ele vai automaticamente pegar essa mesma tipagem aqui, né? Eu poderia fazer desse jeito, ó, certo? Mesma coisa. Então, se eu usar o var, ele automaticamente vai definir o tipo da instância que eu estou passando. Então, agora vamos pegar esse text style e vamos substituir. Ele não vai identificar a princípio, eu dou um Ctrl espaço e ele vai verificar aqui de onde é que ele está vindo. Deixa eu ver aqui, vamos importar aqui, né? Import constants, aí ele já vai reconhecer. Peraí, deixa eu ver se não estou fazendo nada errado. Então, pessoal, olha só. Eu defini aqui o text style, certo? Importei aqui. E aí ele está dando um erro, porque ele está dando aqui um invalid constant, invalid constant value. Por quê? Porque tem esse constante aqui no scaffold. Então, o que acontece? Eu tinha colocado constant antes, né? Porque ele estava reclamando aqui, né, que eu deveria colocar. Mas quando você começa a precisar alterar algumas coisas aqui no componente, ele precisa que você remova esse constant. Então, o fato de ter o constant estava já causando problema ao definir aqui o estilo a partir dessa variável, tá bom? Dessa instância aqui. Então, a gente já viu aqui como é que a gente resolveu, né, a questão do estilo. Então, pronto, já demos aqui alguns passos. Mas assim, qual é o objetivo desse vídeo, né? Eu quero mostrar para vocês como é que a gente define nossos botões, tá? No Flutter, como é que a gente pesquisa, encontra, tá? Então, eu vou utilizar uma outra estrutura aqui. Em vez de utilizar o text aqui, eu vou deixar ele, né? Só por manter o conteúdo, mas eu vou criar aqui um column. O widget_column, ele tem os children, que são seus filhos, né? Então, vou jogar aqui o nosso texto, que a gente já tinha criado antes, e eu posso passar aqui uma lista de outros componentes filhos, olha só. Então, eu tenho alguns widgets que ele só aceita um child, né? Apenas um elemento. E eu tenho outros widgets que aceitam vários, por exemplo, row e column, eles aceitam vários, né? Existem outros widgets para fazer listas e tal, mas eu vou utilizar esse aqui agora nesse exemplo, tá? Como é que a gente encontra a documentação sobre botões para a gente ver como é que a gente cria? Eu resolvi fazer um passo a passo como se eu fosse aqui uma pessoa totalmente leiga, para que você que está vendo pela primeira vez também tenha facilidade de encontrar. Dentro da documentação do Flutter, a gente tem o widget catalog. Vou entrar lá. E aqui a gente vai ter várias informações interessantes, é bem rica, tá? A parte de componentes.
Então, eu vou clicar aqui no Material Components. No Material Components, a gente vai encontrar aqui a parte de botões. Vamos procurar aqui mais um pouco. Vou dar um Ctrl F aqui. Ó, Common Buttons, vai estar lá no começo. Então aqui a gente vai encontrar alguns tipos de botões, né? Elevated, Filled Tonal, Outline, Text. Vamos testar aqui alguns deles para a gente ver como é que funciona, tá? Então, deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui, ó, os exemplos de botões, tá? Todo botão, ele vai ter as principais propriedades que a gente vai passar para ele, vai ser o onPress, porque ele precisa ter esse evento, isso aqui é padrão. Quando você clicar, o que ele vai fazer? E você precisa ter um child, que normalmente vai ser um text, porque com esse child, com esse texto, ele vai colocar aqui a label do botão, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui é o nosso onPress, o padrão, né? Então eu vou criar aqui um onPress. Quando ele for clicado, eu vou dar um print e dizer assim: clique, certo? Então, onPress, certo? onPress, desculpa, onPress. Pronto, está aqui o nosso evento. Agora vamos puxar aqui o primeiro botão para a gente testar. Vou pegar aqui, substituir o segundo texto, executei, e olha que o nosso botão ele já apareceu por aqui. A gente consegue fazer aqui algumas configurações. Por exemplo, eu vou englobar esse column num outro child, que é o child, não, desculpa, no outro widget, que é o child, não, center. Center. E olha o que foi que aconteceu, ele centralizou. Outra configuração interessante que eu posso fazer nas colunas é dizer assim, main axis alignment, e posso dar aqui ele já me dá aqui uma opção, main axis alignment center. Algo que vai acontecer, centralizei tudo. Vamos manter dessa forma que vai ficar melhor para a organização. Observe que no padrão que eu peguei, ó, ficou tudo aqui numa linha só, e ao colocar uma vírgula aqui no final, ele organiza. Então a gente sempre vai procurando fazer isso aqui, tá? Então olha só, já temos um botão, ó, quando eu clico aqui embaixo, o nosso evento onPressed está sendo executado, beleza? Vamos agora pegar outro tipo de botão, Filled Button, e aí bota a vírgulazinha aqui no final, e a gente vai ver que vai ver outro tipo de estilo de botão. Isso é legal, que já está disponível para a gente. Observa que não está sendo importada nada mais daqui, né? Não estou importando outro componente de botão e tal, não, porque o próprio Flutter ele já traz dentro desse material os componentes, então automaticamente já está disponível. Vamos pegar mais um. Deixa eu ver esse tonal aqui. Vamos pegar ele para ver qual é. Vírgulazinha no final. Então temos outro aqui, outro estilo de botão. Outlined, que é o botãozinho só com a linhazinha da borda, outro estilo. E eu tenho aqui também um text button. Vou botar aqui. Tá? Aí você pode pegar e pensar assim: Alessandro, beleza, achei legal, gostei dos botões, certo? Vamos alterar a cor ali do nosso botão. Vamos botar colors pink para combinar um pouquinho mais. Pink não, desculpa, purple, né?
Purple. Deixa eu só atualizar aqui no swap. Pegou ali o purple. Pronto. Aí você pode questionar assim, mas Alessandro, e se eu quisesse criar o meu próprio botão? Eu não queria que ele fosse arredondado, eu queria outro estilo, como é que eu posso fazer? Né? Eu vou dar aqui um exemplo básico, tá? Que vai estar bem tosquinho, mas já vai funcionar para você entender a ideia. Eu poderia criar aqui um container é um tipo de widget que tem um child. Nesse child eu posso agora usar um outro componente chamado row, que ele também recebe vários childrens. E aí nesse caso eu poderia chegar aqui e colocar aqui o meu texto. Vamos ver. Meu botão. E ali está o nosso botão, certo? E aí eu vou agora colocar um pequeno estilo. Então, se eu botar aqui o decoration, a gente pode usar aqui o box decoration. E vamos colocar aqui uma cor. Colors. Vamos botar aqui green, só para dar uma só para dar uma diferenciada, já deu para aparecer ali o nosso botão. Show. E aí a gente pode aqui estilizar ele, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui um padding. Vamos botar aqui vamos botar aqui 20. Então observa que a gente vai construindo aqui o nosso botão, né? Width, vou botar aqui 300. Então já tá ali parecendo um botão, né? Vou botar aqui só 100. Não, 100 não. 300, 200. Pronto, já tá ali o nosso botão. Vou pegar aqui o nosso texto e vou centralizar ele. Aqui na row eu também posso ter o Main Axis Alignment. Vamos botar aqui o Center. Pronto, centralizamos o nosso botão, né? A gente pode também colocar borda, pode colocar um evento. Então, por exemplo, quando meu botão for clicado, vamos dizer que meu botão... Depois eu posso extrair isso aqui e fazer um componente, tá? Com ele. Então, eu vou só pegar o seguinte, eu vou utilizar um outro widget, eu vou pegar isso aqui tudinho e vou criar um Gesture Detector, que aí a gente consegue aplicar um evento para quando esse botão for clicado. Então eu vou criar aqui, ó, o OnTap e vou passar o nosso OnPressed. Então olha que interessante, ó. Quando eu clicar agora no botão, ó, ele vai estar funcionando como os outros botões. Então veja que a gente consegue criar nossos botões e a gente consegue também utilizar o padrão aqui do Flutter, que é o Material Design. Ele também dá suporte aos botões do estilo do iOS, né, Cupertino. E olha só, para fechar aqui a nossa aulinha, né, de Flutter, eu vou mostrar aqui que a gente pode também alterar o tema. Então, se eu botar aqui botar o theme data, eu poderia, por exemplo, utilizar o tema dark. Olha o que acontece. Simplesmente, ao utilizar o tema dark, ó, ele já alterou toda a estilização da tela, né? Então, isso aqui é bem legal. O Flutter já dá suporte a isso. Vou voltar para o normal. E eu também poderia alterar o padrão do esquema de cor, né? Então, por exemplo, vou botar aqui Color Scheme.
Então olha só, eu tenho como alterar todo o esquema de cores do nosso aplicativo de uma forma bem simples. Basta eu chegar aqui, definir essa propriedade tema, chamar essa theme data, passar um color esquema. Então eu vou dizer qual é a cor, qual é a seed color. Eu boto esse color from seed. Quando eu alterei o esquema de cores, automaticamente os botões, eles pegaram a cor que eu defini. Vou botar blue. Então já alterou. O Hello World ele não alterou porque eu defini na mão, né, o estilo dele, nem o botão que eu também defini manualmente. Mas observa que todo o resto ele vai alterar conforme eu estou estilizando aqui, tá? Eu vou fazer uma outra coisinha aqui legal, que é assim, lembra do scaffold que eu disse que ele define a estrutura da nossa tela? Ele tem um body, ele também tem um app bar. E aqui eu posso definir o nosso app bar com outro child, chamado uma instância do app bar. E eu vou criar aqui o title da página. Passar um texto. E vou botar aqui, página inicial. Olha só que interessante. Então lá em cima, eu já defino ali o meu app bar. E o app bar, ele também é outra estrutura que a gente consegue definir aqui no nosso color theme, né? Então se eu quisesse chegar aqui, app bar theme, a gente consegue definir as nossas coisas, né? Tipo background color. Olha só. Então a cor de fundo do nosso background ela já foi alterada. Deixa eu só tirar aqui esse texto aqui que tá me perturbando. E o nosso botãozinho ali, eu vou manter ele sem cor, né? Aliás, vamos botar uma cor neutra, né? 300. Então tá ali, tá mais neutro. Então olha só, eu posso também alterar aqui a cor, foreground colors, white. Então olha só, já alterou a cor do nosso topo. Então quando eu defino aqui no nosso Material App Theme essas informações, automaticamente para todas as situações em que eu for utilizando o scaffold, ele já vai estar pré-configurado. Eu posso alterar localmente em cada página, se eu precisar fazer uma estrutura diferente sem problema nenhum, mas essa facilidade nativa do Flutter de você estar customizando o que ele já traz para você, isso é muito interessante. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tentei falar aqui de uma forma bem simples e resumida sobre como utilizar botões. Até falei de algumas coisinhas a mais. E a gente depois vai fazer, nós depois vamos fazer outros vídeos aí falando sobre outros recursos do Flutter. Bom, obrigado, pessoal. Até a próxima.